Bem-vindo ao canal Curiosidade Nostálgica. Bem-vindos a esta viagem pelo fascinante mundo de John Lennon. And so happy Christmas. Neste vídeo, exploraremos a vida, a música e o legado de um dos ícones mais emblemáticos da história da música e da cultura pop. De sua infância em Liverpool até o auge da fama mundial como parte dos Beatles e sua influência duradoura como artista solo, acompanharemos a jornada emocionante desse talentoso músico, compositor e ativista. Prepare-se para mergulhar na história de John Lennon, um homem que não apenas deixou uma marca indelével na indústria musical, mas também no coração de gerações inteiras. John Lennon foi um músico e compositor inglês que fundou os Beatles, uma das bandas de rock mais bem-sucedidas de todos os tempos. Sua canção, Imagine, se tornou um hino à paz mundial. Lennon nasceu em Liverpool, Inglaterra, em 9 de outubro de 1940. Seu pai, Alfred Lennon, era um marinheiro que abandonou a família quando ele tinha apenas 5 anos. Sua mãe, Julia Stanley, o criou com a ajuda de sua avó. Lennon começou a tocar guitarra quando era adolescente e formou sua primeira banda, The Quarrymen, em 1957. Em 1960, os Quarrymen mudaram de nome para Beatles e se tornaram um dos grupos mais populares do mundo. Os Beatles lançaram 13 álbuns de estúdio e venderam mais de 600 milhões de discos. Suas músicas como Hey Jude, All You Need Is Love e Let It Be se tornaram clássicos do rock. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper. Lennon deixou os Beatles em 1970 e lançou uma carreira solo de sucesso. Ele morreu em 8 de dezembro de 1980, aos 40 anos, após ser baleado por um fã desequilibrado. Lennon foi um dos músicos e ativistas mais influentes do século XX. Sua música e seu trabalho pela paz continuam a inspirar pessoas em todo o mundo. Após a separação dos seus pais, John passou a residir com sua tia Mimi, que era irmã de sua mãe. No ano de 1946, John entrou na Dovedale Primary School, localizada em Liverpool. Já em 1952, ele ingressou na Quarrybook High School, também situada em Liverpool. Sua mãe o visitava frequentemente. No ano de 1955, John começou a fazer música com alguns colegas da escola, e o grupo foi chamado de Quarrymen. No dia 15 de junho de 1956, John conheceu Paul McCartney, que se juntou ao grupo. Em 1957, John matriculou-se no Liverpool Art College, onde conheceu Cynthia Powell, a futura esposa dele. Em 1958, George Harrison também se uniu ao grupo. No dia 15 de julho de 1958, a mãe de John faleceu tragicamente em um atropelamento em frente à casa deles, enquanto atravessava a rua. Mais tarde, ela foi homenageada nas músicas Julia e My Mummy's Dead. No ano de 1959, os Quarrymen passaram por várias mudanças de nome, até que se tornaram Moondogs. Nesse período, eles realizaram uma temporada no recém-inaugurado Casbah Club. Em 1960, o grupo Moondogs, liderado por John Lennon, optou pelo nome Beatles e se apresentou no Cavern Club. A primeira oportunidade internacional veio com uma temporada em Hamburgo, na Alemanha. Em 1962, chegou o momento em que Ringo Starr foi convidado a integrar o conjunto, solidificando a formação definitiva dos Beatles. Durante esse mesmo ano, eles embarcaram em outra temporada em Hamburgo, permanecendo lá por 3 meses. No dia 23 de agosto de 1962, John casou-se com Cynthia Powell,
O ano de 1963 marcou o lançamento do primeiro álbum do grupo, intitulado Please Please Me, no Reino Unido. Rapidamente, os Beatles dominaram as paradas de sucesso britânicas. Em 1964, a Beatlemania se disseminou por várias nações. Em 1966, os Beatles lançaram o álbum Revolver e, em junho do ano subsequente, apresentaram ao mundo Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, considerado seu trabalho mais influente. Inúmeras canções de sucesso dos Beatles foram criadas por Paul McCartney e John Lennon, incluindo Love Me Do, Eleanor Rigby, Yellow Submarine e Ticket to Ride. Look at all the lonely people. Eleanor Rigby. Com uma marca de mais de 800 milhões de álbuns vendidos globalmente, os Beatles são reconhecidos como a banda mais bem-sucedida na história da música. Durante os meses de julho e agosto, o grupo realizou as gravações de Abbey Road, que viria a ser sua última obra. Em setembro de 1969, John Lennon optou por deixar os Beatles, embora não tenha oficializado essa decisão à mídia naquele momento. Em 1970, em uma entrevista, ele afirmou: "Fui eu quem começou a banda, fui eu quem a encerrou, é simples assim." Também nesse ano, o álbum Let It Be foi lançado. Embora suas gravações tenham ocorrido mais de um ano antes, o envolvimento de John Lennon com substâncias ilícitas e os conflitos entre os membros da banda foram apontados pela mídia como os principais fatores que levaram à separação do grupo, John Lennon e Yoko Ono. No dia 9 de novembro de 66, ocorreu o primeiro encontro entre John Lennon e Yoko Ono, a artista plástica japonesa, durante a visita dela a uma exposição de sua obra na Indica Gallery em Londres, e John não resistiu à beleza da artista. No ano de 1967, as filmagens de Magical Mystery Tour foram interrompidas por John Lennon para que ele pudesse prestigiar outra exposição de Yoko. A loja Beatles Apple foi inaugurada em dezembro, tendo a maçã como emblema, uma ideia proposta por Yoko. Em maio do ano seguinte, Yoko fez uma visita à casa de campo de John. Posteriormente, em outubro, os dois enfrentaram problemas legais ao serem detidos por posse de substâncias ilícitas. Em novembro, o divórcio de John e Cynthia foi oficializado. No dia 20 de março de 69, John e Yoko casaram-se em segredo no Rochedo de Gibraltar. E em 22 de abril, John tomou a decisão de oficialmente substituir Winston por Ono em seu nome como parte de uma cerimônia formal. Em 16 de maio do mesmo ano, enquanto viajavam para os Estados Unidos, receberam a notícia de que lhes seria negada a entrada, devido à condenação prévia por posse de drogas no ano anterior. John e Yoko dirigiram-se ao Canadá e realizaram um protesto em Toronto em prol da paz, conhecido como Bed-In, durante o qual passaram 10 dias na cama. Essa ação foi um manifesto contra a Guerra do Vietnã. Após o término dos Beatles, em 1970, John Lennon já havia causado controvérsia com o lançamento do álbum Two Virgins, cuja capa apresentava tanto ele quanto Yoko em nudez. No mês de setembro, em 1971, John Lennon apresentou ao público o álbum intitulado Imagine John Lennon, que conquistou a posição do topo das paradas de êxito. O disco continha 10 faixas escritas por ele, incluindo notáveis composições como Imagine, Crippled Inside, Jealous Guy, Give Me Some Truth e How. Imagine all the people living for today. Ao longo da década de 70, John e Yoko estiveram envolvidos em diversas movimentações e campanhas de oposição à Guerra do Vietnã.
Eles uniram-se a ativistas notáveis, incluindo Jerry Rubin, Abbie Hoffman e Angela Davis, o que acabou por ocasionar sérias dificuldades com o governo dos Estados Unidos. Após um período de separação do casal, John Lennon e Yoko Ono reconciliaram-se e ele obteve o visto de permanência nos Estados Unidos. Após 5 anos de retiro, ele retornou à cena musical com o lançamento do álbum Double Fantasy, na década de 80. John Lennon teve o privilégio de ser pai de 2 filhos. Com Cynthia Powell, ele teve Julian Lennon, que nasceu em Liverpool no dia 8 de abril de 63. Com Yoko Ono, nasceu Sean Lennon em 9 de outubro de 1975, na cidade de Nova York. Esses laços familiares enriqueceram a vida de Lennon e trouxeram profundidade à sua jornada. A relação entre John e seus filhos era uma parte significativa de sua vida, influenciando muitas das suas reflexões e composições ao longo dos anos. A paternidade trouxe um novo propósito para ele, inspirando-o a explorar temas emocionais e pessoais em sua música. No fatídico dia 8 de dezembro de 1980, John Lennon e Yoko Ono regressavam ao seu apartamento no edifício Dakota, localizado em Manhattan, na cidade de Nova York. Enquanto eles se preparavam para entrar no edifício, um acontecimento trágico e inesperado marcou aquele momento. John Lennon foi atingido por 4 disparos nas costas, lançando uma sombra escura sobre aquela noite. Essa violenta ocorrência resultou na morte prematura de John Lennon, um acontecimento que abalou os alicerces do mundo do pop rock e além. A sua partida gerou uma comoção de proporções históricas, reverberando através de gerações de fãs e admiradores. A sua influência na música e na cultura popular permaneceu inegável, mas a sua vida foi tragicamente interrompida aos 40 anos de idade. Os restos mortais de John Lennon seguiram para a cremação, e as cinzas resultantes foram cuidadosamente espalhadas por Yoko Ono em uma cerimônia tocante no Central Park. Esse gesto simbólico perpetuou a memória do lendário músico e serviu como uma homenagem à sua influência duradoura e à sua contribuição única para o cenário musical. Frases de John Lennon. As pessoas estão sempre vendo apenas pequenos fragmentos, mas eu tenho e vejo o todo. Não só na minha própria vida, mas o universo todo, o jogo todo. Eu já era um tipo original no jardim da infância. Eu era diferente dos outros. Quando tinha mais ou menos 12 anos, eu costumava pensar: eu devo ser um gênio, mas ninguém percebe. Uma parte de mim suspeita que eu sou um perdedor e outra parte de mim pensa que sou Deus Todo-Poderoso. Eu pensava de verdade que todos nós seríamos salvos pelo amor. Então é isso, galerinha. Se gostaram do vídeo, deixe um comentário nos dando a sua opinião e se inscreva-se no canal e ative o sininho para que receba mais conteúdo como este. Um grande abraço e até o próximo vídeo.